E aí, turminha, tudo bem? Professor Marcelo Genualha, professor e orientador de Educação Física, e vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos iniciar o nosso ensino das lutas, tá? Antes de iniciarmos, só vou deixar algumas coisas bem claras para vocês e para seus pais, seus familiares que estão acompanhando a nossa aula também, auxiliando nesse nosso ensino remoto, é que há uma grande diferença entre lutas e brigas. As lutas, ela é uma manifestação cultural mundial que também é bem utilizada aqui no Brasil. Ela é prevista em nosso currículo, norteado pela BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Nós temos o nosso currículo aqui de Cerquilho e ela faz parte desse currículo. Como ela é um conteúdo que é previsto em nosso currículo, nós temos que dar conta da melhor maneira possível desse ensino para vocês. Há uma grande diferença entre lutas e brigas. Lutas é uma coisa mais sistematizada, com regras e com órgãos responsáveis para que os atletas eles não sofram nenhum dano ou mínimos de dano possível perante as práticas de lutas. Temos competições oficiais, temos centros de treinamentos, academias de lutas, enfim, é uma série de fatores que envolve essa dinâmica toda do ensino de lutas. Brigas, gente, é uma coisa extremamente irracional e imoral da prática humana. Nós não compactuamos com essa ideia, não favorecemos essa ideia, não aceitamos essa ideia de lutas, de brigas, tá? As lutas são totalmente diferentes de brigas. Há conceitos a se seguirem nas lutas. A briga, como eu disse, é uma coisa que é inadmissível na nossa sociedade. Então vamos quebrar esse paradigma de lutas e brigas, de tentar fazer com que uma coisa seja outra. São coisas totalmente diferentes. As lutas elas são bem pautadas principalmente no respeito ao próximo, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar então o nosso ensino. A nossa luta que eu escolhi para nós falarmos hoje é a capoeira, tá? Eu vou falar brevemente algumas coisas da capoeira. Depois eu deixei um videozinho, um link de um vídeo para vocês, se vocês puderem assistir também, se vocês conseguirem assistir, que é legal, bacana, vocês vão ver algumas particularidades, alguns golpes, algumas dinâmicas da capoeira. Essa aula é só apenas uma pincelada num conteúdo para vocês conhecerem ela teoricamente, ok? Então a capoeira é uma luta genuína brasileira, ela tem sim características africanas, né? Porque querendo ou não, foram os africanos que a trouxeram para cá. Quando esses mesmos africanos eles foram escravizados, explorados aqui nas nossas fazendas ou naquele tempo da escravatura, infelizmente foi um tempo muito difícil para eles. É difícil no fato que eles não tinham direito nenhum, tinham uma jornada de trabalho extremamente cansativa, extremamente de exploração, ou era dado o mínimo para ele de alimento e as mínimas condições de vivência, de vida em si. Então, eles, para tentarem driblar ou qualquer coisa que fosse para fazer uma manifestação contra seus opressores, eles se utilizaram da capoeira. Porém, gente, a capoeira ela é vista como uma luta e naquela época tinha os capitões do mato que ficavam em cima desses africanos que não deixavam eles ter nenhuma manifestação que não fosse a que eles supervisionassem e eles achassem correto. Então, o que acontece? Eles acharam uma estratégia, um meio de fazer com que a capoeira fosse sim uma espécie de prática de uma luta, porém quando viessem esses capitães do mato, quando viessem os senhores de engenho, eles começaram a praticar com movimentos de dança, ou seja, a ginga, além de ela ser um fundamento específico da luta, ela também, gente, ela fazia com que essas pessoas que supervisionavam eles achassem que eles estavam dançando, porque querendo ou não, a dança sempre foi uma grande cultura da capoeira em si. Então por isso eles dançavam, gingavam e iam treinando seus golpes para no futuro, se eles tivessem que utilizar disso,
eles teriam esse subsídio, tá? Basicamente, a capoeira, ela inicia-se numa roda, tá? Os integrantes, eles ficam de pé ou sentados, basicamente mais sentados. Existem alguns instrumentos, o mais característico é o berimbau. O berimbau é um pedaço de madeira roliça com um arame bem esticado nela. Aí tem uma porunga que faz com que o som ele fique com ecos, fique um som um pouco maior. Ele é tocado com uma madeirinha, tá? Um pedacinho de graveto e uma pedra para que saia possíveis acordes, pode-se dizer assim. A pedra no arame dá um som, sem a pedra no arame dá um outro som. Tá? Tem outros instrumentos também característicos, como o atabaque, o pandeiro, enfim, vários outros instrumentos que a gente não precisa colocá-los aqui. É mais um bate-papo perante a capoeira que nós estamos fazendo, certo? Então todos ficam sentados, batendo palmas e cantando as músicas que são tocadas pelas pessoas que estão com o berimbau, com os instrumentos. Aí duas pessoas entram na roda. Geralmente eles se cumprimentam antes de entrar e entram fazendo uma acrobacia, por exemplo, como um AU, que é a estrela, enfim. E eles começam a gingar e aplicar golpes um no outro. Lógico, a capoeira que nós estamos prevendo, ela não vê impactos um contra o outro. É mais uma ginga mesmo, tá? E eles aplicarem golpes numa certa distância para não acertar. É mais uma exibição do que uma luta de prática corporal em si, certo? Então, geralmente a capoeira usa-se de movimentos rápidos e formosos, né, como giros, saltos, esquivas, com uma elasticidade tremenda do corpo, certo? E perante eles eu vou colocar alguns pontos que nós podemos falar que acontecem nas gingas. Então, a ginga em si, que todo capoeirista deve gingar à frente do outro. A ginga, ela é uma troca de pernas e braços alternados. Então, se a perna direita está atrás, fica o braço esquerdo na frente, como uma proteção. Os braços são proteção e as pernas são as que aplicam os golpes. Os giros, como o AU, que é a nossa tradicional estrela aqui, ou o mortal, o macaquinho, que é como se fosse uma cambalhota para trás com as mãos. As esquivas são mais protetivas, ou seja, se alguém aplica um golpe, você vai utilizar uma esquiva para se proteger ou para tentar escapar do golpe em si que a pessoa está aplicando para vocês. Lógico, existem vários outros componentes que a capoeira ela nos permite aprofundarmos mais, tá? Por exemplo, os tipos de capoeira, nós temos a mais tradicional nossa aqui, que é a capoeira regional. É um sistema de jogo. Aí temos vários outros tipos de capoeira que, como eu disse, para esse vídeo não ficar extenso, não cabe a nós ficarmos conhecendo a fundo mais essa arte. Vale a pena assistir, se vocês puderem assistir, vejam esse link abaixo aqui da capoeira, tá? Você vai ver a desenvoltura do capoeirista, vão ver que são golpes rápidos, que tem toda uma ginga, toda uma certa agilidade e habilidade para ele compor esses golpes, certinho? Espero então que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco sobre a capoeira e principalmente como é a nossa habilidade aqui, né? Diferenciar lutas de brigas. A gente não faz nenhuma apologia às brigas, ok? Então, as lutas é uma manifestação cultural brasileira, sim, e nós temos como educadores físicos, como os professores de educação física, nós temos que fazer com que esse conhecimento chegue até o aluno em forma de aprendizado, ok? Então espero vocês na próxima aula, abraços e se cuidem aí, tchau, tchau!